Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre o TD que eu deixei para vocês com 5 questões sobre interpretação de gráficos e tabelas, tá? Um conteúdo que é altamente importante para darmos continuidade aos nossos estudos no ensino médio e além dele. Tá? A interpretação é algo que serve não só para as disciplinas, mas também para a vida, né, turma? Então, na primeira questão do nosso TD, nós temos o seguinte: o gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender no primeiro semestre 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que, primeiro, antes de nós lermos os itens, vamos dar uma examinada aqui na tabela, né? A nossa tabela inicia do 0 e vai até o 40, que nesse caso é a quantidade de celulares vendidas no mês de junho. Professor, não tem as marcações aqui nos meses anteriores, tá? Então, vamos interpretar isso aqui. O gráfico vai de 0 até 40. De 0 até 40, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. 40 dividido por 8, isso quer dizer que cada intervalo vale 5, tá bom? Então, só para ajudar aqui um pouquinho na nossa interpretação, vamos acrescentar esses valores aí no nosso gráfico. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e finalmente 40. Agora nós podemos ter uma noção melhor de quantos aparelhos foram vendidos a cada mês, tá? No mês de janeiro, 20 aparelhos. No mês de fevereiro, 25 aparelhos. No mês de março, 20, a mesma quantidade de janeiro. No mês de abril, 35. No mês de maio, também 35. E no mês de junho, 40. Bom, vamos agora aos itens. No item A meta foi atingida. Bom, se nós voltarmos aqui ao texto, a meta era vender 250 aparelhos. E afinal de contas, quantos aparelhos foram vendidos? Para saber disso, nós vamos ter que fazer o somatório mês a mês para saber quantos aparelhos foram vendidos no total no semestre. No mês de janeiro foram vendidos 20, mais no mês de fevereiro 25, mais no mês de março 20, no mês de abril 35, no mês de maio também 35 e no mês de junho 40 aparelhos. Se nós somarmos essas 6 parcelas aí, nós vamos ter um total de 175 aparelhos vendidos nesse semestre. A meta era 250, então a meta não foi atingida. O item A está incorreto, é falso. No item B, a meta foi superada. O item B também é falso. A meta não foi nem atingida, imagine, superada, né? No item C, faltaram menos de 50 unidades para se alcançar a meta. Bom, na verdade, 175 para 250, faltaram exatamente 75 aparelhos, né? Então, não foram menos de 50. O item C também está errado. No item D, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. Foi exatamente o que nós acabamos de deduzir, fazendo a subtração 250 menos 175. Então, o item correto é o item D. Só para conferir, o item E. As vendas aumentaram mês a mês. Também é falso, né? Houve um aumento de janeiro para fevereiro, mas houve uma queda de fevereiro para março, um aumento de março para abril, de abril para maio permaneceu constante, não teve nem aumento e nem diminuição de vendas, e no mês de junho houve aumento, tá? Então não foi só aumento.
O item E também está falso. Segunda questão. Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 25 alunos da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo. Em janeiro, 3 alunos, em março, 2, em abril, 6, em junho, 1, em julho, 3, setembro, 2, novembro, 6, em dezembro, 2 alunos. A porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril é... Para calcular essa porcentagem, turma, eu tenho várias maneiras, vários recursos aí. Posso usar a regra de 3 simples, enfim. Eu vou utilizar um conceito de fração que nós aprendemos aí há muitas séries atrás, né? Lá pelo 6º ano, basicamente, tá bom? Como é que funciona o conceito de fração? Primeiro, eu vou ter que determinar o total de alunos dessa terceira série, tá? Ou seja, fazer o somatório de todas essas parcelas. Eu já me adiantei aqui e nós temos um total de 25 alunos. Desses 25 alunos, eu quero saber a porcentagem que representa os alunos que nasceram no mês de abril. Nós temos 6 alunos que nasceram no mês de abril. Então, são 6 num total de 25 alunos. Então, a fração representativa aí dessa situação é 6/25. Se eu fizer a divisão 6 por 25, eu vou achar o número decimal 24 centésimos, que pela própria leitura já indica que é 24 dividido por 100. Tá? Acontece que todo número dividido por 100 já representa uma porcentagem. Então, 24 dividido por 100 equivale a 24%. Então, 24% desses alunos da terceira série nasceram no mês de abril. Resposta correta é o item C. Tá? Também poderiam fazer, por exemplo, regra de 3. 25 alunos corresponde a 100%. 6 corresponde a X%. Meio pelos extremos e vocês iam achar a mesma coisa, 24%. Tá bom? Terceira questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete como mostra o gráfico. O que diz aqui, o que representa o gráfico, né? A porcentagem de pessoas que responderam sim, 67%. A porcentagem de pessoas que responderam não, 25%. E a porcentagem de pessoas que responderam que não sabiam avaliar, 8%. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam simplesmente não à enquete? Tá? Ele quer saber quantos internautas. Nós temos no gráfico a porcentagem, que é 25%. Então, eu vou ter que calcular 25% do total de pessoas que responderam à pesquisa, que são 279. Como é que eu calculo 25% de 279? Está aqui já. Ó. 25% representa uma fração cujo denominador é 100, 25 sobre 100, vezes os 279 internautas que responderam à pesquisa. Multiplico 25 por 279, que dá 6.975, dividido por 100. Dividir um valor qualquer por 100 é fazer a vírgula desse valor retornar 2 casas decimais. E onde é que está a vírgula desse número, professor? A vírgula se encontra aqui, depois do 5. Já que nós não temos a representação, é porque ela fica após o último número, né? Essa vírgula retorna 2 casas decimais. Então, 69,75 pessoas. Como isso é
um valor discreto, né? Nós arredondamos aqui para 70 pessoas no caso. 70 pessoas responderam que não, tá? Esse valor é menos que 23? Não. O item A está falso. É mais de 23? É. Menos de 25? Não. Então o item B também está falso. É mais de 50? Sim. Menos de 75? Também. Então o item correto é o item C. Tá? O dele está dizendo que é mais que 100, já está errado. E o E está dizendo que é mais de 200, também está errado. O item correto é o item C. Na quarta questão, o termo agronegócios não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Observe aqui o ano de 98 até 2008. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... Analisando essa linha que representa o gráfico, pessoal, a gente pode observar que há partes do gráfico em que ele é crescente e há partes do gráfico em que ele é decrescente. Por exemplo, de 98 até 2003, ele é crescente, né? Mas tem uma fase aqui onde ele cresce um pouco mais rápido, né? A crescente, no caso, aqui é a maior, que é de 2001 a 2003. De 2003 a 2006, há uma queda na participação da agropecuária no PIB brasileiro. E de 2006 a 2008, há aí uma eventual recuperação. Então, a fase de queda, na verdade, é essa aqui, de 2003 a 2006. Então, a resposta correta é o item C. Na quinta questão, o gráfico mostra a temperatura média e a precipitação de chuva em Quixajuba em cada um dos meses de 2009. Qual das afirmativas abaixo está correta? Turma, o quadrinho, né, marcado de cinza representa a quantidade de chuvas em milímetro e, no caso, a linha aí representa a temperatura em graus Celsius, tá bom? A escala começa do 0, vai até o 30, né? Entre o 0 e o 10, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Cada valorzinho desse corresponde a 2. Só para a gente ter uma ideia melhor, no mês de janeiro, por exemplo, a precipitação de chuva foi até aqui, ó, 20, 22, 24, 26. Entre o 26 e o 28, 27 milímetros. E a temperatura no mês de janeiro qual foi? Aqui, ó, 20, 22, 24, 26 graus Celsius, tá bom? Então a gente pode determinar tanto o volume de chuva quanto a temperatura naquele mês. Então, vamos analisar agora as afirmativas. Item A. O mês mais chuvoso foi também o mais quente. O mês mais chuvoso é o mês que encontra aqui a escala de chuva maior, né? 29 milímetros aproximadamente. Foi o mês de fevereiro. Entretanto, ele não é o menos chuvoso. Não é o mais frio, na verdade, né? A temperatura nesse mês de fevereiro, ela atinge os 19 graus Celsius.
tem temperaturas aí que estão menores do que essa. Então o item A está incorreto. No item B, o mês menos chuvoso foi também o mais frio. O mês menos chuvoso foi o mês de agosto. Mas o mês mais frio, onde a temperatura foi mais baixa, na verdade foi o mês de setembro, tá? Então o item B também está errado. De outubro para novembro, aumentaram tanto a precipitação quanto a temperatura. De outubro para novembro, aumentou a precipitação? Aumentou. Estava aqui e veio para cá. Foi do 19 ao 21. E a temperatura aumentou? Não. Ela, na verdade, diminuiu, não é? Então, o item C também está errado. Item D. Os 2 meses mais quentes foram também os de maior precipitação. Vamos ver quais foram os meses mais quentes. Os meses mais quentes foram o de março. E depois nós temos o mês de janeiro, tá? Março e janeiro. Os 2 meses mais quentes foram também os de maior precipitação. Não, porque o de maior precipitação foi fevereiro, tá? Então esse item D também está errado. Item E, os 2 meses mais frios foram também os de menor precipitação. Os 2 meses mais frios foram agosto, na verdade, setembro e agosto, né? São os 2 pontos mais abaixo da temperatura. E os meses que choveram menos foram exatamente os meses de agosto e de setembro, tá? Então o item correto é o item E. Tá ok, turma? Então, um abraço para vocês. Espero ter ajudado aí com a interpretação dos gráficos e tabelas, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.